Ah, finalmente! Ele foi embora! Ah, meu Deus, depois de 2 anos perdendo gol sem parar, ele finalmente vai embora. É só por empréstimo também, ele pode voltar, né? Mas é um momento que pelo menos eu tenho um pouco de alegria nessa janela de transferência, né? Porque, olha, Nicolas Jackson, o Chelsea vai emprestar ele para o Bayern de Munique. 15 milhões de euros em taxa de empréstimo, deve ser um dos empréstimos mais caros da história, né? Mais uns 56 milhões, acho que taxa de cláusula de compra, uma coisa assim, né? Tipo, caro, né? Eu realmente tô impressionado que o Bayern de Munique se faz um acordo desses. Eu acredito que eles não vão comprar ele em definitivo, porque ele teria que jogar um nível bem alto para isso e assim, teria que produzir como um titular também, né, para ser digno na transferência dessas, né? E eu não acho que ele vai ter tanto tempo de jogo assim. Eu acho que enquanto o Harry Kane puder jogar, ele joga, a não ser que eles coloquem ele de 10 enquanto o Musiala não tá jogando, e esse experimento, vamos dizer, né, tipo, mas assim, jogando bem ou não, assim, se ele jogar mal e voltar, o Chelsea já conseguiu 15 milhões de euros. Se ele jogar bem e ficar lá, né, eu acho que assim, o Chelsea consegue a cláusula de compra acionada, ganha uma grana enorme, e aí o time vai falar, ah, mas ele tá jogando tão bem lá, etc. Ah, o time velho também jogou bem pra caramba lá no campeonato alemão, né? Eu, pessoalmente, assim, olhando pro que o João Pedro vem fazendo, entendi, por fato do Delap oferecer opções diferentes, mas que eu não seja nem um pouco fã do atleta, né? Eu acho que o Chelsea tá bem mais, preparado para essa temporada com essas opções de centroavante do que com o Nicolas Jackson, né? É um jogador que veio a 35 milhões do Vila Real, teve um fim de temporada maravilhoso no Vila Real, na época acho que o Unai Emery ainda era técnico da equipe, e assim, veio pro Chelsea, eu para mim não vi ele como um cara que vinha para ser, assim, o futuro da posição do clube, né? Mas eu acho que a diretoria de futebol viu assim, né? Acho que viu aquele final de temporada, achou que fez o steal, né? Tipo, o acordo da temporada, né? Foi só ele jogar, né? Que assim, eu entendo que muita gente ainda defende o cara, porque se a gente olhar, né? Tipo, ele fez na primeira Premier League 14 gols, né? Ainda teve as assistências, né? Na Premier League, a primeira acho que foi 5, né? Acho que foi menos nessa, inclusive, né? E aí teve os 11 gols marcados nessa temporada, né? O 10, ou coisa assim. Não foi muita coisa. E a questão é, né? Tipo, e teve menos assistências nesse ano também. E a questão é, ele teve espaço como titular por 2 temporadas seguidas, sendo que na primeira temporada a única concorrência era o Breuer, e aí nessa temporada era o Mark Gill, um garoto de 18 anos. Então, o ambiente para que ele pudesse prosperar e jogar ali é muito grande, né? Então, assim, não pode culpar falta de tempo de jogo. Ele teve 2 técnicos que ou confiavam ou foram forçados a confiar nele, 2 sistemas diferentes, falhou nos dois, gente. Esse tipo de jogador, tipo assim, se a gente fala 14 gols na Premier League, não é um número ruim. É quando você olha 29 grandes chances perdidas, né? Aí você vai para esse ano, é 20 grandes chances perdidas para 11 gols marcados. Ele tem uma proporção que se mantém em quase todas as competições, de a cada gol marcado, ele perde 2 grandes chances. Então, assim, ele só não estava pior que o Darwin Núñez, que aí é obra de profissional, né? A questão é, ele é um jogador que tem sim virtudes, um atleticismo grande, é um cara que consegue pressionar muito na marcação, ele tem velocidade, mas você tem que, para falar que o cara é o futuro da posição de centroavante, abstrair o fato que a condução de bola dele é muito porca, ele só consegue finalizar com o pé direito e assim, né? Tipo, o pé esquerdo dele é horrível, né, para finalizar, e quando ele finaliza com o pé direito, você às vezes acha que ele é canhoto. Agora, assim, ele tem uma técnica de finalização ruim. Se ele tivesse uma boa, ele não perderia tantos gols, né? Ele é ruim no jogo aéreo, isso é uma coisa que incomoda muito, porque assim, quando eu lembro quando eu pedi o Osimhen aqui no Chelsea, todo mundo lembra, né? A questão é, o Osimhen tem 1,86 m de altura. A altura do Jackson é a mesma. Assim, o Jackson tem exatamente a mesma altura dos meus, estão vendo 1 centímetro mais baixo, né?
E assim, o cara não joga bem no jogo aéreo, ele não tem essa imposição física. Isso também é importante, fisicamente falando, compara ele ao João Pedro e compara ele ao Delap. Tipo, ele é menos impositivo nessa questão física. E centroavante, gente, tem que ser forte, né? Assim, se ele não é um cara forte fisicamente, ele tem que ser brilhante tecnicamente para compensar. É igual o Messi. O Messi não era forte fisicamente, mas assim, ninguém conseguia marcar o cara. A condução de bola, a movimentação, os dribles, aí era um negócio que assim, não precisava ser forte fisicamente, porque do outro aspecto ele compensava, né? O Nicolas Jackson, sem dúvida, não é o Messi. Então, para mim, assim, é um jogador que tem muito problema para ser assim, colocado ali o voto de confiança como centroavante titular. E eu não vejo nenhum dos argumentos para a permanência dele como lógicos. Ah, porque olha como o João Pedro jogou bem de 10 ali como meio atacante. Coloca o Jackson na frente dele que ele vai prosperar. Era o Cole Palmer fazendo essa função na temporada passada, ele foi horrível. Então, assim, esse argumento não faz sentido, né? Porque esse argumento, para fazer sentido, né, ele teria que maximizar a produção do Jackson como se o Jackson tivesse um grande produto final. O problema do Jackson não era ele estar apto a receber as chances criadas pelos seus companheiros, era ele desperdiçá-las na maior parte do tempo. É uma escolha de jogadas pobre, é uma tomada de decisão ruim. Então, eu realmente acho que a saída dele é bom para o Chelsea, é bom para ele respirar novos ares, uma nova liga, onde ele, quem sabe, pode marcar os gols dele lá. E eu repito, não tem como o Chelsea sair perdedor dessa negociação, porque se ele volta 15 milhões de euros em uma taxa de empréstimo, é coisa pra caramba, né? Teve jogador que o Chelsea vendeu e isso é mais barato, né? E se ele é contratado definitivo, é um lucro grande na negociação. O Chelsea vai lucrar o dobro do que pagou nele. Como é que isso é uma negociação ruim, entende, né? Tipo, o Chelsea vai pagar o João Pedro caso ele saia em definitivo. É uma opção de compra. É condicional ao desempenho dele. Se ele vai jogar bem ou não, aí depende dele, depende do company. Ele vai jogar, porque a profundidade do Bayern de Munique está baixa. Mas a questão é, o quão bem vai jogar é o que vai ser decisivo para a permanência dele no clube. Então, a ver o que acontece lá. Fato é que isso não é mais problema do Chelsea. Se ele for o problema do Bayern, é por essa temporada, mas para o Chelsea, a torcida é que ele jogue bem, porque assim, se ele não for contratado em definitivo nessa temporada, o preço dele para a próxima diminui, porque eu não imagino ele voltando a ser uma peça importante dentro do Chelsea, eu não vejo isso acontecendo, e é aquele negócio, o Chelsea quer ganhar muita grana em cima dele, e caso eles consigam isso, eles têm uma vitória, assim podemos dizer, na janela de transferências, de ter batido o pé por um preço mais alto, mesmo que venha em moldes diferentes. Então, agora é ver também, né, se a grana que o Chelsea confirmou agora, tanto do Christopher Nkunku, como também acontece agora para o Nicolas Jackson, agora já venderam alguns outros jogadores também, isso pode permitir a investida no Fermin Lopes, né, que eu acho muito improvável, mas o Hansi Flick deu uma coletiva, né, e falou, até agora ele continua, né? Mas não pareceu lá muito conclusivo, né? Tipo assim, deu o quê? Firme de que ele vai continuar, porque eu tenho um sentimento que o Flick sabe dos problemas financeiros do Barcelona e aquele negócio, né? Tipo, o Barcelona não pode oferecer uma super renovação Fermin, até onde eu sei, sem violar as regras financeiras de salário da La Liga, né? Isso é um problema. E eu não sei se o Barcelona sustenta um jogador lá, tipo assim, se ele tá totalmente fechado a uma ideia de venda, porque eles têm que resolver os problemas financeiros dele e o Chelsea vai tentar usar isso a seu favor. Mas vamos ver o que acontece, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.